Não havia resquícios da brutalidade das maquinárias produzidas pelo homem naquela paisagem bucólica, vasta, banhada pelo sol dourado acima das corcovas montanhosas. Todo aquele espaço, submerso em vegetação verde e vívida, parecia ter sido preservado, apesar do concreto, do asfalto e das casas da cidade próxima dali. A não mais do que alguns quilômetros. Os ventos estagnados davam à terra um teor entumecido, agravando as sombras entre as largas árvores que rodeavam uma pequena chácara ao centro. Um Fusca vermelho havia sido cuidadosamente posicionado naquela pequena garagem. Estes eram, sem sombra de dúvida, acréscimos dissonantes daquela paisagem tão natural. Mas havia certa beleza bruta naquela casa suavemente tocada pelo vento. Ao se aproximar um pouco daquele centro, podia-se ouvir o caminhar dos insetos da grama. Podia-se sentir o frescor daquela brisa suave e, é claro, o cheiro de uma refeição caseira sendo preparada na cozinha. Alguns pássaros haviam se posicionado em uma árvore nas redondezas, tomados por uma curiosidade inconsequente. Mas não ousavam se aproximar mais do que alguns metros, com receio do que pudessem encontrar por detrás daquelas paredes maciças. As portas da frente foram abertas. Os pássaros alçaram o voo rapidamente, gemendo pelas suas próprias vidas. Amor, não esquece de tirar as batatas do forno daqui a pouco, viu? Senão eu vou queimar. Esperava uma resposta maior do que aquele grunhido que ele sempre produzia. Mas não houve sinal de maior interesse em conversas. Ele havia ouvido, no entanto. Já era o suficiente. Ela acabou por se assustar com os pássaros debandando em massa naquela árvore, e acabou por se esquecer completamente do porquê havia ido naquela direção. Parou por alguns momentos, forçando aquela pedra que impedia a fluidez de sua memória. E, não sem algum esforço, lembrou-se que deveria ir até a horta daquela chácara, para decidir o que faria a respeito daquela pequena plantação de milho e de outros vegetais. Aqueles pássaros haviam acabado com sua última tentativa de cultivar alguns morangos e frutas menores. Então, precisaria de algumas ferramentas para espantá-los da horta, sem depredar o ambiente, ou usar os venenos que seu avô utilizara quase 50 anos antes. A horta não poderia ser facilmente cercada com aquelas telas de metal densas. Seu marido definitivamente não nascera para realizar aquele tipo de trabalho, e eles não tinham dinheiro para contratar alguém naquele exato momento. Então decidia que faria as coisas à sua maneira. Lembrou-se que seu avô havia deixado algumas coisas no quarto de ferramenta, lugar no qual ela não entrava há anos. E desde que haviam comprado a chácara novamente, não havia ousado pisar naquele espaço úmido e tão desconcertante. Tentou abrir a porta, mas parou principalmente por duas razões. Não possuía a chave do local, e o cheiro era bastante forte. Cheiro de algo indecifrável àquela distância. Começava a se lembrar o porquê não gostava daquele espaço na chácara. Voltou alguns passos e entrou pelo banheiro perto dali. Na viga de madeira, perto da pia, pegou a chave e voltou para o quarto de ferramentas. Quando abriu a porta, em um movimento lento e dramático, como se esperasse que algo saltasse, tentando lhe atacar, foi bombardeada por vários odores diferentes, que lhe tiraram o foco por vários momentos. Ela tossiu e demorou algum tempo para conseguir se controlar. Inferno. É claro, aquele cheiro insuportavelmente intenso era o de agrotóxicos, compilados de maneira descuidada naquele espaço apertado. Deveria chamar alguém para cuidar daquelas coisas antes do final do mês. Ninguém havia entrado ali por pelo menos 12 anos. Era de se esperar. Quando ia avançando pelo quarto escuro adentro, ouviu um ruído atrás de si. A porta bateu na armação. Quando Fernanda viu o que havia no ângulo tortuoso entre a porta e a parede, instantaneamente arrependeu-se de ter entrado no local. Havia aquele espantalho velho que seu avô experimentara naqueles tempos, para espantar os pássaros, mas fracassara miseravelmente. Não era um espantalho particularmente feioso, mas o que quer que tivesse sido utilizado para fazer o seu rosto havia entrado em decomposição
e se deformou com os anos. Os botões no lugar dos olhos davam um tempero especial de terror naquilo. Não sem alguma resistência, ela agarrou aquele corpo estranhamente leve e o levou para fora do quarto de ferramentas. Sentia-se grata por poder respirar ar puro mais uma vez. Quando passou pelo banheiro, ouviu mais alguns pássaros alçando voo e desapareceram por entre as árvores da fazenda vizinha. Prendeu aquele simulacro de ser humano no meio da horta, esperando que os pássaros fossem intimidados. Quando se afastou, notou que a visão daquela coisa em meio à vegetação era ainda pior do que no quarto de ferramentas. A cabeça era de um tamanho proporcional, mas as roupas, o chapéu e as calças rasgadas em excesso davam uma aparência diabólica ao espantalho. Ela ouviu o carro de seu marido sendo ligado e saindo pelo portão à frente. Para onde ele pensava em ir? Conseguiu chegar a vê-lo saindo com o Fusca pela estrada de terra pedregosa mais adiante. Mas era tarde demais para dizer-lhe qualquer coisa. Mais tarde veria que ele havia tirado as batatas do forno e deixado um bilhete falando sobre os problemas no trabalho. Ficaria fora toda aquela noite, mais uma vez. A noite chegou sem que ela notasse. Terminou de comer a refeição e foi direto para a cama. Por alguma razão sentia-se exausta. Dormiu por algum tempo, esperando que nada lhe atormentasse à noite. Tudo teria sido perfeitamente normal se ela não tivesse sido arrancada de seu sono profundo pelos violentos baques da janela de seu quarto. Ela saltou da cama, temerosa. Seus olhos demoraram para conseguir distinguir as coisas em meio à treva. Mas o simples fato de ela ligar o abajur facilitou as coisas. E o quarto foi banhado em uma luz suave. Algum pássaro havia batido na janela. Quando olhou na direção das venezianas, seu coração começou a martelar com força em seu peito. Jurava, por alguns momentos, ter visto um chapéu de palha se afastando. Ela resfolegava, buscando por ar. Seu medo não lhe permitiu sair da cama pelo resto da noite.